senhor. Estás bom? Bem, Tu vejo que estás aqui a olhar para a estou pintura. Não sei se tens alguma dúvida. fortíssimo, sem rótulos nem clichês, porque uma das coisas que eu odeio é catalogar, mesmo dentro da minha cabeça, arranjar referências e tudo. Mas é uma pintura fortíssima. Obrigado. Eu acho que a pintura deve ter sempre alguma força, mesmo que às vezes não tenha Sim, aquela mesmo que força seja que se possa parecer com uma força física, mas com uma força visual acho que deve ter, e muitas das vezes mental, não é? Pois é, muito emocionante também. Emocional, emocionante. Obrigado. Mas não nos perdemos nas palavras. Está inacabado ainda? Tá, Como não vi a assinatura, normalmente é o Não, isto vosso... ainda está em andamento, uma parte isto ainda está em trabalho, esta parte ainda está por terminar. E depois vai chegar a uma altura que eu acho que já está tudo, mas às vezes volta, não ao princípio, mas há cores que se alteram, muitas das vezes os fundos, há depois umas afinações gerais. No fundo, Aquelas trabalho intervenções são posteriores ao desenho, digamos assim, ao figurativo, ou não? Estas aqui? Sim. Não, isto faz parte da parte inicial do trabalho. No fundo, que parte por passar para aqui o desenho. Quase um trompeio, porque me enganou. Eu pensei que isso era se acrescentava. Não, é a parte inicial mesmo, de procura de tonalidades e tecnicamente também para a tela que está crua começar a absorver a parte úmida da tinta e depois isto vai acontecendo. E há coisas em que a parte inicial fica, às vezes são acidentes que precisamente por serem acidentes não estamos a prever, mas às vezes são interessantes. Que é bom que aconteça. E esses valem a pena. Que é bom que aconteça. E há sempre, pelo que eu vi também de outras obras, há sempre uma simultaneidade de ações. E é curioso que pôs-me a pensar que não é muito hábito em mim. Eu não penso muito todos os dias, não penso sempre. Mas pôs-me a pensar que isto tendo a ver com momentos, em momentos de espetáculo, e eu já vi outros, não é? Em que há uma mistura de ações, e isto é extraordinário porque isto é um momento psicológico fantástico, que era o que, sei lá, como ocorreria se estivesse a ver um combate e de repente pensar num balé, ou estar a ver um concerto e depois pensar num combate. E isso está captado, é fantástico, é uma, como os franceses diriam, uma double vision, Sim, triple vision. Uma triple. E de repente aparece, eu já vi por ali, fruta, não sei, isto é um mundo fantástico, de facto, que a cabeça a pensar noutras coisas quando está concentrada com a desatenção que, por exemplo, as pessoas têm durante estas ações, durante o espetáculo, todas a chamar desatenção, aquela mania de recorrer ao telefone e não sei o quê. A pessoa está a ver uma coisa, está ali ainda a concentrar-se noutra, tem que ver as mensagens, tem que ver o outro mundo, tem que ver o que é que está a acontecer. O resultado da minha equipa de futebol, o resultado se as minhas ações subiram ou desceram na bolsa, tudo. Os meus likes. Estou a ter likes. Já estou em direto Quando eu sair daqui vou ser mais odiado ou mais amado. Mas aí eu acho que há um distanciamento, não é? Porque há um corte. Aqui não, uma proximidade. Os dois mundos invadem-se, não é, Lida? Pois, aqui seria um bocado, se fosse essa questão do telemóvel, tentaria com que o telemóvel fizesse parte de uma pintura, Sim. Duas coisas distintas, mas que fossem ligadas depois, não através de fios nem outro sistema, mas fossem ligadas por outro... quase, pronto. Pensamento. Daí entrar aqui questões como o boxe e a dança. Pronto, é aqui duas forças. Sim, são duas opostas, duas artes, mas que de certa forma se tentou aqui conciliar.
E brincar um bocado, não é? Porque, no fundo, o boxe, a ação do boxe está encurralada digamos, na suavidade da dança. Mas é muito bonito e com a proximidade ou com o afastamento há muita ação. É extremamente bonito. É um momento de rara beleza na minha vida e eu agradeço desde já. Estar a assistir, desde que aprendi instintivamente a assistir, a ver pinturas. Eu não gosto de chamar quadros porque acho que é reduzido, não é? Eu tenho uns quadros lá em casa. Não, os quadros vemos logo uma coisa com uma moldura, portanto, com um limite. Moldura, o preço, a valorização, toda etc. Agora, eu lembro de ser miúdo, entrar ali na Alvarez, os primeiros sítios que visitei, e quando me aproximei das pinturas, deixaram de ser quadros para mim. Isto é uma imersão na cor, no gesto. Tem tudo. Tem um estudo muito grande também sobre o corpo humano, não é? E depois a maneira dele se quase quadrilhar, mas isso falas tu. Sim, essa questão do quadro é engraçado porque é um bocado como os óculos. Quando nos habituamos a eles, deixamos de ver as hastes, não é? Exato, o frame, não é? E este obstáculo que sentimos no início desaparece, tal como no quadro, a moldura, quando de facto o que lá está nos apaixona, não é? Nos prende, deixamos de ver a moldura. Pois. Isso, no fundo, a moldura eu acho que é desnecessária, uma vez que serve apenas para enfeitar. Nunca tens, normalmente? Não, nunca ponho. Não significa que as coisas às vezes não possam funcionar, mas para mim a pintura é sempre um fragmento como se ela continuasse. É que eu não a posso continuar para fora, portanto, é simplesmente um frame que fica aqui. Tenho o Senhor das Molduras em Leça da Palmeira, onde vivo. Eu gosto muito de visitar, mas é mais para ver o que é que ele tem. E depois acho muito interessante enquadrar ali certas coisas. Tem assim uns prémios. Já meti uma camisola de um jogador de futebol em moldura. Isso sim, acho que merece moldura. Sim, depois só seria o campo, depois da camisola, não sei, qualquer coisa, um estádio. Sim. Isto não é ser contra a moldura, não é? Nós precisamos sempre de um acabamento qualquer, não é? Aqui a questão da moldura é no sentido de a moldura parece que limita. E a maior parte de nós até morremos encaixotados ou emoldurados, digamos assim, não é? Que é uma figura muito bonita do corpo no caixão, que eu acho. À medida. Sim, não é? À medida, exatamente. Mesmo. E preferem em mogno, pode ser carvalho, um pauzito qualquer, não é? Sim, há sempre os mais modestos, os mais ousados, mas é isso, não deixa de ser uma moldura. Ou deixar de abandonar como os párceis, não é? Que deixam para os corvos comer. Mas isso são outros mundos. Este mundo que tens é extraordinário. Eu só o conhecia através de gravuras, não é? E reproduções. Nunca o tinha visto. Há muito tempo que... Pois, isto é um bocado como ouvir uma música no CD e depois ver o concerto ao vivo. É diferente. Às vezes até espetáculos que se calhar desiludem muitas vezes. Não soa bem, não sou capaz de ouvir em casa, mas às vezes digo, não, quando vamos para o sítio, a coisa é diferente. Não, é diferente. O próprio ambiente, tudo conta. Sim. E aqui é um bocado o ver isto à distância, acaba por ser diferente de ver aqui ou ver noutro sítio qualquer, mas ou noutro caso. Estes particularmente, nunca ninguém os viu? Quer dizer, ninguém? Se calhar já várias pessoas. Não. Estão frescos, estão ainda em fase estão ainda em processo mesmo. Estes e fazem parte de outro conjunto, aliás, este tem um irmão ali, um parceiro também ligado ao boxe, e a juntar a música. Um boxe e um maestro, não é? São um maestro com cara de atleta, porque eu troquei as caras. Aquele nariz não é de maestro, é de um... É um nariz de maestro.
Isso é coisa. Isso é paz e um pipo, não é? Não. Pronto, mas- Há ali um lado, pronto, sem querer pôr os rótulos, mas há um lado surreal muito, muito forte, que a mim me deixa muito feliz. De ver que as pessoas boas deste mundo falam assim e têm esta metalinguagem que não é só o óbvio, não é o figurativo, não é? Eu acho que estamos fartos de óbvios e de... Aliás, que Óbvios já deixa de ser porque já não sabemos o que é o óbvio, nem a confusão total. Mas temos sempre necessidade de que alguém nos diga o que está certo e o que não está. E somos sempre encaminhados para coisas politicamente corretas, para as coisas que devem ser feitas. Esperar pelo fim de semana a ver se vêm as críticas certas para saber se é bom ou se é mau, não é? É muito triste. Eu acho que sim. Tal como esperar pelo fim de semana para descansar, que é outra coisa, não é? Sim. Estava a ver umas coisas ainda há dias, que é precisamente isso. O síndrome do fim de semana, ou então o contrário do domingo à noite, que é ver a segunda-feira como um drama. Como um drama, exatamente, e ver a sexta-feira como euforia. Então gera-se aqui, num espaço em 2 dias, emoções completamente opostas. A expectativa é como as férias também. E como as Vou férias... tirar as férias e não descansei nada, não é? Não é para descansar, se calhar é para... Eu acho que há sempre, não é? Quando fazem aquelas estatísticas, a primeira semana é um alvoroço. Na segunda semana já começa a pensar, a preparar as coisas. E isto passa-se rápido. Conseguindo distribuir as férias ao longo do ano seria o ideal. Tal como distribuir as emoções seria não fazer nada e viver para o prazer infinito. Seria trabalhar sem trabalhar. Sim. Que é o mesmo que trabalhar sem se sentir que trabalha. Portanto, nesse caso, há uma anulação do próprio trabalho nesse sentido negativo, que se lhe atribui, não é? Porque, para mim, o trabalho, quando é prazer, perde esse lado pesado e quase de catástrofe. E a pessoa, quando chega ao fim da vida, se fizer contas, os momentos que teve de euforia, tem que contar os fins de semana, provavelmente, e uma festa ou outra, e depois a maior parte do tempo foi um martírio, não é? Eu tenho a impressão que eu próprio vim para esta vida para tentar até mais tarde, sem ter que cumprir ou ter que trabalhar, né, forçado, não é? Quanto mais tarde, melhor. E nunca trabalhei tanto como esta provecta idade, quer dizer, nunca fiz tanto esforço, mas isso deve estar muito cansado, de facto. Mas esta arte não me cansa, e agora estou, graças à ideia de um cavalheiro que está aqui a filmar, estou a renascer para ela, porque aquele ato do vernissage, da pessoa ter que apreciar logo naquele dia, às vezes é um bocadinho duro. Não se vê nada, quase. Pois, eu acho que é um pouco como os festejos que se aproximam, que tens que te divertir naquele dia. Só se não me apetecer. Ou só porque... Se não apetecer divertir no dia 5 de janeiro, não posso. Vernissage e não vernissage. Mas isso são é bom. muitas. E tu sabes muito bem o que percebo muito bem tudo isso, e o trabalho muitas das vezes é mesmo duro, não há horas, ou pode não haver horas, e quem tem um horário normal muitas das vezes acha estranho muitas coisas, mas às vezes trabalhas, nem dás por ela, pronto, e pode até haver um desgaste que nem te apercebes, mas esse trabalho é um prazer, não é um trabalho... que não há horas, não estás no relógio, no tempo não interessa. Não é das 9 às 5 forçosamente, e meter horas extraordinárias, não é? As horas extraordinárias são as que acabas por ter, mas não sabes quais são, nem quantas. São incontáveis. É engraçado nesse ponto, e ao mesmo tempo um privilégio, até. Para qualquer pessoa que consiga ou escrever, ou... Agora, isso não significa que não seja o trabalho árduo, muitas das vezes, porque todo o processo... Que levou aqui, claro. Tem fases chatas, na música, na escrita, na pintura, em qualquer... E dramas até. Quantas vezes as coisas... Na pintura espera-se muito. Eu estou a falar da minha parte chata, quando falas da parte chata vem-me logo ali, é como um termómetro, que é a parte da espera...
espera-se muito perante uma pintura, digamos. Espera-se, e é angustiante também essa espera, enquanto não se conclui qualquer coisa que se No quer. processo, Sim, sim, uma parte, sim. A parte mais interessante para mim da pintura é quando ela chega aqui. pois. Mais ou menos aqui. Porque eu já começo a ver as coisas e... Antes não mostras? Ou... Não, por norma não costumo esconder nada. Salvo muito pouca coisa. E... Eu também parto do princípio que ninguém conseguiria copiar, nem sequer a ideia. Não, mas eu nem me preocupo com isso. Não estou a dizer a ideia não é? Não, nem eu conseguia copiar. Isso é a uma mim próprio. segurança também, não é? É uma segurança que se tem de que ninguém faz assim, de certeza. Acho que sim. Acho que é outra coisa que é... Eu já vi insegura. coisas que se lhe assemelham. Eu já vi cores, Certo, mas ninguém faz assim, naquele momento, aquele traço, ninguém faz igual. Sim, não faz. Mesmo com as cópias. Eu vi um programa divertido, um falsificador, que estava a fazer coisas na prisão sobre surrealistas portugueses. Achei tão divertido, achei tão bem que um prisioneiro esteja a copiar e a falsificar. Quer dizer, continua a sua atividade, a cabeça dele não parou. É extraordinário. O homem continua a roubar, sumidamente, mas com prazer também, não Com é? prazer e com dignidade. Exatamente. Num espaço que permita o criador dessa Então, ele ia fazer premiado. a dissecar e ele está a desmontar tudo o que está a ver. Se calhar mais do que quem está a trabalhar no original, porque o original pode ser conduzido por várias formas. Vi o programa antigo que era do Orson Welles, que era a Fraude, creio eu. Fraude, o fiasco, fraudes, sobre as fraudes, e era fantástico. Há pessoas. Eu próprio visitei uma galeria em Paris com obras fantásticas, perfeitíssimas. É uma homenagem, não é? Os homens da clássica também fazem isso bem, interpretam tão bem Rachmaninoff, não é? Ou Stravinsky, que estão a homenagear, de certa maneira. Pois, embora aí a Criar é peça mais já foi difícil. feita para ser, não copiada, mas para ser interpretada E de uma determinada reinterpretada, forma, e mais ainda da música clássica, não é? O grande Picasso também dizia, não é? Toda a boa arte é um plágio assumido. Pois, isso tem a ver com as pinceladas que estávamos a falar e de coisas que estavas a dizer que já viste aqui e acolá, qualquer coisa que se assemelha, não é? Mas acho que para isso tínhamos de estar numa caixa escura para dizer eu não vi rigorosamente nada, não sei... Se calhar estamos constantemente a plagiar, há qualquer coisa que está na cabeça e que em determinado momento nos soa a qualquer coisa que vimos hoje, ontem ou ainda há pouco. E onde está o Martinho no meio desta gente toda? Quando és honesto no teu trabalho, tu acabas por estar nele, não é? Sim. E de certa forma, o teu trabalho acaba por ser... Mas aqui é tão físico, tem tantos autorretrato. seres humanos, digamos. Pois, eu não estou nestes, obviamente. Estou talvez nesta junção de diferentes posições. Não há propriamente uma mensagem, alguns nos parecem ter uma mensagem mais forte ou menos, mas não estou muito preocupado com mensagens. Mas interessa-me mais que existam vários pontos, vários tópicos, várias chaves, palavras soltas ou pinceladas ou figuras, e depois elas é que têm alguma ordem, não é? E a pessoa faz depois essa ligação. Há umas palavras, de facto, também. Mas aqui é mesmo só fazer de conta, isto é um efeito gráfico. Sim. Onde eu estou, que era o que estavas a perguntar, Sim. eu estou um pouco nesta mistura de apreciar diferentes coisas e achar que está tudo demasiado encaixotado. Estamos demasiado formatados e cada vez mais falta o sentido de opinião. Nós precisamos de ATLs, precisamos de que nos deem as coisas feitas, precisamos que nos digam o que é que eu devo vestir, o que é que fica bem, o que é que combina, o que é que eu devo servir, o que é que eu devo almoçar, como é que eu devo pôr o cabelo para esta festa, para aquela, porque ninguém quer pensar. E O nutricionismo estético até, não é?
Exato. Se agora vai fazer Sim, uma sim. dieta de... Encontras programas, encontras quem te dê opinião sobre tudo. E tu de onde vinhas antes de começar a pintar, digamos assim? Vinha, não sei, não houve um momento em que eu dissesse é isto que eu quero, não. Sempre achei que... E em termos académicos, as pessoas pedem sempre referências. Ah, sim, você frequentou aqui e ali. Sim, frequentei as Belas Artes. Antes disso, a Soares dos Reis. E antes disso, uma escola normal. E antes disso, desenhava e A pintava. rampa da escola normal também não é longe. Também não é longe de Soares dos Reis e das Belas Artes. É uma grande rampa, mas a minha veio um bocado nesse percurso. Ou seja, eu não tive um momento de dizer, já sei o que quero. Não tive. Sempre me inclinei muito para a pintura, arquitetura, música, mas mais para a parte visual. E depois fui trabalhando sempre isso, no fundo, focando um ponto, não um ponto específico, mas se calhar melhor uma direção, e com alguns zigue-zagues tentei ir sempre para aquele lado. E acho que ainda não cheguei lá. Sobre o autodidatismo, acreditas nisso? Acreditas nisso como fé, digamos assim? No fundo, sem ser autodidata, não há escola que permita formar um artista, digamos assim. Eu acho que a escola não vai formar artistas. Vai trocar aqui opiniões sobre ensinar técnicas, talvez? Mas ensina a técnica, ensina uma série de coisas, mas depois vai depender de... Pontualidade. Pontualidade, mas a parte artística tem que jogar com o rigor e tem que jogar com a flexibilidade necessária para, em função da área com as características que a disciplina, que esta área exige, a parte criativa, não é? Ninguém vai obrigar a ser criativo das 10 às 11. Posso não ser. Tive um professor na escola de cinema que nos dizia: isto nas artes, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Era um pouco cruel. É um bocado cruel. É cruel e é reducionista, porque exato. Eu fui ensinado por gente, no caso do cinema, como de pensar logo no Fernando Rocha, que ele sabia e ensinava muito bem. Era bom ouvi-lo, não é? Isso, sim, tal como já quem não sabe pintar é um frustrado, então vai para galerista. Pois. Há uma série de coisas que não... Os críticos, no caso da música. Os críticos, sim, também são os falhados. Não conseguiu tocar, coitado. Por isso... Não, eu, obviamente que não alinho nessa visão. Exatamente. Mas, voltando ao início, acho que a escola não forma, não é? Não há... Ninguém sai com um papel na mão a dizer que é artista, porque nem eu sei se sou artista, nem me interessa saber. Mas a escola dá... Até porque ninguém acredita, não é? Pois. Mas às vezes, em alguns casos, depois há os prémios. Se mostrar o papel, os prémios, o currículo, às vezes são até os nomes, não é? E quanto mais estrangeiros for, melhor. Lá fora, não é? O lá fora, lá fora, aqui não funciona bem, mas lá fora é muito conhecido. Sim, às vezes valorizam... estiveste aqui, acolá e fizeste uma exposição e às vezes fiz aqui num sítio até mais importante que o lá fora. Mas o lá fora soa diferente. Nós entre miúdos chamávamos isso, conheces muitas louras. Não é? Eu conheço muitas raparigas louras, portanto, quer dizer, já tem... Isso está bem alto. Já está um bocadinho lá fora. Isso era um privilégio, não é? Agora as louras estão por todo lado. E para mim toda a parte do corpo também. Exato. E as louras são com mais pretas, com mais brancas. Lembrei-me agora, as tuas mulheres ainda não vi. Não vi as bailarinas. Sim, por acaso as mulheres têm-me incentivado a trabalhar mais. As mulheres. São fortes. Mas também não tenho aqui nada. Mas já fiz algumas. Já fiz algumas. Não, eu acho que sei o que queres dizer. Estás a dizer que elas não entram aqui muito em pintura, mas também não vemos muitas coisas ainda. Mas entram.
Só que acho que às vezes tento ser um pouco acutilante e então as mulheres saem sempre mais beneficiadas, porque acho que os homens são talvez mais suscetíveis de serem trabalhados no sentido de crítica das ações e das asneiras que cometem. Eu não posso deixar de fazer uma pergunta, porque tenho essa pintura na cabeça, aquela pintura daquela reunião, que eu imagino imenso, por exemplo, lá está em termos televisivos, de ver só as pessoas da cintura para cima. E como alguns comediantes dizem, eu estou de cuecas para baixo, não estou vestido Sim. para baixo. Então, Ou com até, o teletrabalho... ou até daquela pergunta que era clássica em cinema também, que era, não sei que não estás vestido, isso não. O realizador disse-me que o plano corta por aqui, não preciso ter sapatos sequer, prefiro estar descalço. Isso remete-me para o Charme Discreto da Burguesia, um dos meus filmes que me fez mudar, com o Buñuel, não é? Quer dizer, o Luís Buñuel vem num surrealismo puro e duro até, não é? E Sim, quase experimental nos primeiros. Mesmo cru. Depois, nesse Charme Discreto e tu tens um quadro, uma pintura, infelizmente não são quadros. Quer dizer, nisso eu chamo-lhe quadro no sentido, parece um sketch quase, em que as pessoas estão numa mesa de reunião e estão de facto todos contraídos, ou estão na casa de banho. Eu lembro no filme do Buñuel, as pessoas estavam em sanitas a fazer uma refeição, que é mais interessante, é uma reunião. Essa ideia é, digamos, obcecante, do género, antes de partir para a pintura, há ali uma afirmação do género, esta pintura vai ser sobre isto, uma ideia forte. É? Normalmente sim. Isso tem a ver com o meu processo, que é um bocado... Há aquele síndrome da tela em branco. Sim. Eu não costumo ter esse síndrome da tela em branco. Tenho às vezes da cabeça em branco. Da folha, da pauta. Sim, exato. Sim. Só que como eu começo com a cabeça, portanto, então a primeira coisa a ficar em branco é a cabeça. E depois tento preenchê-la, quase que entrar num estado de ideias que venham, eu tomo nota. E vou registando, umas aproveitam-se, outras não. E então depois, aquelas que me interessam, passados uns dias, volto a olhar para aquilo e digo, pronto, está bem. Então pego e começo a trabalhar essa ideia, mas algumas simplesmente desaparecem. Mas essa da ideia da reunião e dos dois momentos com a mesa a fazer a separação, foi de uma dessas em que, a partir do momento que achei que a ideia podia ter algum interesse. Uma ideia forte. Também não estou à espera que seja a melhor, porque senão ainda não tinha feito nada até hoje. Mas a partir do momento que acho que ela tem algum interesse, eu começo a focar-me e começo a trabalhar nessa. Portanto, sim, no início a ideia era essa, era mostrar o que se passa acima da mesa. Exatamente. E o que se passa abaixo da mesa. No underground quase, não é? Que era, pois, é um bocado isso. Tu aqui desmonta-la e de repente o chamado a assemblagem, que é feito de maneira... A assemblagem inicial é... Quando chega aqui, a ideia já está preparada. Sim. E eu trabalho muito com o computador, porque ele permite-me, depois de ter essa ideia, passar por esse processo de mente em branco, que se vai preenchendo. Surpresas. A mão às vezes faz aparecer coisas que não estavam. Sim. Às vezes para o lado positivo. É a minha curiosidade, que eu só tenho curiosidade. Mas essa é a parte mais interessante, porque se estivesse tecnicamente aqui a desmontar tudo, isto perdia um bocado Eu não sei, eu quase que acabo começo como o maestro está a fazer aquele gesto e é mesmo fortíssimo. Assim comecei e assim espero acabar.